Olá, como vai você? Dúvidas sobre experiências fora do corpo. Eu tenho dúvidas. Amigos inscritos do canal e amigas aí, projetores e projetoras, vamos estudar aí o assunto. Gostaria aqui de elucidar vocês. Todos nós temos muitas dúvidas e nos questionamos sobre as experiências fora do corpo, ok? Bom, eu tenho duas perguntas de um irmão e de uma irmã. Eu vou comentar aqui a do irmão, não vou revelar o nome, não é preciso, mas eu vou trazer esse vídeo aqui a respeito das experiências fora do corpo. Bom, suponhamos, a pergunta de um irmão sobre experiências fora do corpo, e eu até respondi ele, capaz que ele vai dar até um alô depois aí, mas isso vale para todo mundo, para todos nós que estamos no caminho projetivo. Eu respondi ele, mas gostaria de deixar, de elucidar esse tema de hoje sobre experiências fora do corpo. Suponhamos aí, né, o irmão perguntou, eu saí do corpo. E logicamente que antes de ele sair do corpo, ele estava pensando na mãe dele, na irmã, no irmão. E na verdade ele queria sair do corpo e ir até o local onde estava a mãe e a irmã. Provavelmente foi à tarde, eles estavam indo para uma atividade física. Aí ele perguntou para mim, Roberto, eu saí do corpo, vi minha mãe, vi a minha irmã e tal, só que elas falaram, depois eu voltei pro corpo, elas falaram para mim que elas não estavam naquele local. E foi ilusória essa projeção? O que aconteceu, Roberto? Isso é uma dúvida que todos se perguntam e acontece. O que pode ter acontecido? Por você ter pensado fortemente na tua mãe, você criou como que se fosse um campo de energia que se transfigurou na imagem da tua mãe. Muitas pessoas, quando saem do corpo, elas criam imagens com a força do pensamento. Eu fora do corpo, uma vez eu consegui criar super-heróis. Olha que loucura. Mas só que eu estava fora do corpo. Eu estava praticamente já a um nível muito alto acima do planeta Terra, já estava nas galáxias, e comecei a pensar no Superman, pensar no fantasma, e aí veio toda aquela egrégora. Então o nosso pensamento, quando você está no astral, por isso que você tem que estar muito concentrado, porque se você pensou em algo, você vai criar no astral. Tem isso também, sabia disso, pessoal? Porque o teu corpo, você está fora do corpo, então a sensibilidade extrafísica aumenta, a sensibilidade visual do campo de lucidez aumenta mais. Logicamente que você vai ver realidades supersensíveis, mas você também pode criar realidades através da força do pensamento. Eu quero pensar no Mickey fora do corpo, eu vou pensar o Mickey praticamente eu vou modelar com a força do meu pensamento a imagem do Mickey. Tá? Isso muitas vezes pode acontecer até com familiares. Você às vezes pensa que é aquela pessoa, mas ali é um projeto criado com formas de pensamento ali, de tanto você querer. Tá? Agora tem algo bem interessante que eu quero deixar bem claro para você, amigo. O que pode acontecer também? No campo, no alto nível de lucidez, como já aconteceu comigo, aí sim já é um outro detalhe que é importante. Quando você estiver fora do corpo e ver um parente desencarnado, pergunte para ele de coisas que ele vivia aqui na Terra. Se ele falar, era isso, ou até o apelido. Peraí, então aí você está falando com o desencarnado, com a consciência, que ela está relatando coisas que só você sabia. Aí sim,
Aí sim é verídico, tá? E é real. Então, é importante, tá? A gente entender o processo da projeção astral. Por exemplo, eu estava uma vez fora do corpo, você já tem uns 4 anos atrás, eu estava no interior de São Paulo, Mariporã. Mas antes de falar para Mariporã, eu perguntei para uma moça, eu estava fora do corpo, uma moça do cabelo encaracolado, morena clara, meio corjambo, e eu estava numa casinha, no interior de uma casa, mas percebi que era uma fazenda. Tô vendo um sítio ali, dá para ver um local gramado, com árvores. Aí eu perguntei para ela, e nós estávamos na cozinha, eu e ela. Eu perguntei para ela, que local é esse aqui? Ela falou, certinho, pessoal, Mariporã. Mariporã. Eu acho que foi Mariporã, não me lembro se foi Mariporã, mas depois eu tinha que voltar meus vídeos anteriores. Mas foi interior de São Paulo. Ela falou com todas as letras o local. E ela falou direitinho. Eu falei, caramba, cara. Interior, Mariporã, local bonito. Não partiu de mim, partiu do desencarnado. Então não podia ser um fruto da minha imaginação fazendo uma forma, pensamento, falar Mariporã. Não tem lógica, né? Então foi o espírito que falou que estava, né? E ela falou, não, aqui interior, aqui de São Paulo, Mariporã. Então isso já é uma projeção lúcida, tá? Verídica e real, tá? Então as projeções, elas podem ser meio ilusórias. E então você pode criar formas de pensamento, que a força do teu pensamento pode criar. Eu posso criar uma forma de pensamento de uma caneta, pensei na caneta, ela vai se materializar ali com formas metafísicas espirituais ali, que vai se alinhando ali, traços ali, traços, são linhas retas que vão se fazendo ali, né? E ali vai se formando aquela caneta. Quando eu falo linhas retas, são linhas metafísicas, linhas astrais ali, que vai se formando alguma coisa ali, através da força do meu pensamento, tá? E isso é um fato que acontece com todos os projetores também. Da pessoa sair fora do corpo, ela tá no quarto dela, mas o quarto dela tá todo modificado, totalmente modificado. O quarto tá maior, era um quarto pequeno, tá maior, modificado. De um rádio pequeno, tem uma caixa de som alta, um celular que toca música, um celular grande ali e tal, você aperta o play, parou tal, como já aconteceu isso comigo. Eu estava no meu quarto, um quarto bem mais bonito que esse, mais claro, e tinha lá um aparelho, como que se fosse um aparelho que estava tocando um clipe, tá? Um aparelho portátil, tinha um clipe ali, dá para ver o clipe musical, tudo, né? Tem tudo no astral, né? Apesar que tudo vem de lá, né? As tecnologias. E, então é interessante aí, né? Você sai do corpo e você se vê com umas aparelhagens dentro do seu quarto, né? Como que foi aquilo, da onde que veio, muitas vezes estava ali, forma de pensamento, pode ter sido desencarnado, pode ter que estava ouvindo música, tudo pode acontecer, né, pessoal? Então, existem pessoas que trabalham tanto com a projeção astral que o quarto dele vai aumentando mais. Quanto mais ele vai saindo do corpo, mais o quarto dele aumenta, né? Porque vai havindo amparo extrafísico, os mentores vão aumentando ali, né? A egrégora daquele quarto. De um quarto vira aí um palácio gigantesco aí, né? Só para vocês terem aí a dimensão. E mais uma pergunta de uma outra irmã também, né? Ela perguntou também, mas como assim? E é bem interessante a pergunta dela, né? A gente perde a forma, a gente morre e perde a forma, desencarnado tem perispírito, claro que sim, né? Mas na verdade, a gente não tem forma em essência, viu, irmã? A gente não tem forma, tá? Na verdade, se vocês forem comparar os corpos perispirituais, suponhamos, o corpo astral, ele é um corpo, muitas das vezes, e na maioria das vezes, até no próprio kardecismo, suponhamos lá no desencarne. Sempre a maioria ali que desencarna, no próprio livro do Kardec, o livro do Segundo Espiritismo, o ser humano, o ser lá desencarna, e ele desencarna até com roupas ali antigas que ele usava em terra. Um calçado, um sapato,
uma calça social, uma camisa, muitas vezes um cachimbo, né, a pessoa que muitas vezes numa roça, né, no interior ali, um chapéu de palha, muitas vezes com barba. Ali é o indicativo daquela pessoa que desencarnou, tá? Na verdade, a essência, tá, irmã, é muito mais do que aquele perispírito ali, tá? Com barba, roupas ali. Ali é só uma modelagem, tá? Perispiritual da essência ali, que é tudo. Então vocês veem que a gente está engateando na evolução projetiva, né? À medida que a gente vai saindo do corpo, se projetando, a gente vai se agasalhando com outros veículos mais sutis. À medida que eu vou evoluindo, suponhamos, estou fazendo projeção astral com o corpo astral, conhecido pelo pessoal da IPC, psicossoma, ok? Então, estou evoluindo, estou estudando. E à medida que a gente vai evoluindo, indo para escolinhas projetoras, lá no plano astral, no plano extrafísico, que tem escolinhas de projeção astral, tem os mentores de lá que vêm para cá para auxiliar a gente nos desdobramentos espirituais. E à medida que a gente vai evoluindo, daqui para a escolinha, voltando para a Terra, a gente está o quê? Evoluindo, se agasalhando com um veículo mais sutil, ultrapassando o corpo astral, o psicossoma, que aí é o corpo mental, tá? Então são frequências, tá? A consciência, ela pula de uma frequência a outra, tá? A consciência é o que? Ela é pura. Pense no Sol ali. O Sol é uma bola, não é? É como se fosse o mental soma. Pensa no Sol. O Sol é o mental soma. Não é mais corpo astral. Suponho que o corpo astral é a Terra. Azul e tal, né? E a Terra, ela tem o que? Ela tem as nuvens, né? Tem já fala até mais densa, né? Já o Sol, que é mais sutil, né? É brilhoso e tal. Pra gente ter uma ideia. Então, claro que sim, no nosso lar, os espíritos têm a forma de como eram aqui. Porque eles aderiram a esse sistema como em outros planos também. Mas se eles quiserem se apresentar, irmã, só como luz, tá? Eles têm força mental para isso. Então suponhamos lá o André Luiz, vamos lá, suponhamos também o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele está com o corpo perispiritual. Mas, se ele quiser se autotransfigurar-se em essência pura, numa luz cósmica, numa estrela luminosa, que ali a essência dele é uma estrela luminosa, ali é. Então, o perispírito, na verdade, ele é só uma forma condensada da consciência, da alma. Então, consciência que é alma, é pura. O perispírito, ele só reveste, ele só agasalha a consciência. Por isso que se fala corpos sutis. A consciência, ela está conhecendo esses corpos. Hoje, a gente está conhecendo o corpo astral. Você está conhecendo o corpo astral. As pessoas que não têm nem noção só conhecem o corpo físico e elas são apegadas ao corpo físico. Acham que vão viver a vida toda, estão morrendo. Eu estou morrendo, você está morrendo. Porque as moléculas, elas estão o quê? Elas estão passando pelo processo do envelhecimento. Tudo envelhece no universo, tudo se transforma. Então as nossas moléculas, as nossas correntes sanguíneas, à medida que a gente vai ficando mais velho, vai atrofiando os músculos das pernas, dos braços, os ossos vão ficando mais envelhecidos. Então, na verdade é o que? É o soma, que é o corpo físico, que ele vai já praticamente havendo uma dessomação
através das partículas. Então, por isso que a gente vai entendendo que a projeção astral é muito interessante, porque acaba fazendo você acreditar mais na vida. Como assim? Você acaba vendo assim, poxa vida, aqui estamos no processo de reencarnação aqui, estamos evoluindo, mas sabendo que existe uma outra vida fora dessa. E melhor que essa, tá? Em determinados universos paralelos existe uma vida dinâmica. Em determinadas regiões do plano astral. Você acha que só existe céu? O céu existe? Não, não existe o céu. Existem colônias espirituais. Não existe o céu que vai estar lá um homem barbudo com um cajado te esperando ali, com um monte de bezerrinho, de ovelhinha, de vaquinha. Não é isso, pessoal. O que acontece? São dimensões. Quando você passar pelo desencarne, muitas das vezes, a maioria das vezes, vocês vão ser recebidos pelos seus parentes desencarnados. Eles que vão receber vocês. Titio, vovó, titia, isso é fato. Muitas das vezes, se a pessoa fez muitas atrocidades na Terra, ela vai descer para as cidades umbralinas, tá? Cidades mais densas, pesadas ali, muitas vezes sem um pingo de luz, mas ali é tudo para um amadurecimento daquele perispírito. Aí é onde que eu vou chegar. Então a consciência, ela entra numa frequência mais densa, quando ela acaba se interagindo nessas regiões inferiores. Então ela passa por um processo de densificação, tá? O perispírito vai ficar mais denso do que quando ela vivia aqui na Terra. Então, para vocês terem um entendimento, as pessoas que estão fazendo atrocidades, fazendo coisas erradas na Terra, fazendo maldade, elas, quando desencarnam, elas descem em níveis, em frequências mais densas do abismo, e ali elas começam a ter formas, muitas vezes até animalescas, formas de bichos sombrios como aves, raposas, formas animalescas. Tem isso no plano astral inferior. Então, são escalas cósmicas. Então, por isso que é interessante. Quando o projetor ele sai do corpo, ele vai para essas zonas inferiores, mas para o seu autoaprendizado projetivo. Ele desce esses níveis, muitas das vezes sempre acompanhado com os patrocinadores e amparadores. Então, ele está vendo aqui aquelas zonas inferiores, ali, verdadeiras pessoas que em terra estão com formas de raposas, pitecoides, morcegos. Ali é uma pessoa desencarnada ali com forma de morcego, com asa e tudo. Muitos que perderam a forma, estão estancados, como que se fosse ali sem pernas, sem braços, só tem a cabeça. Tem isso também no astral inferior. Eles não têm mais os membros, perderam os membros, só tem a cabeça. Mas o que eles fizeram em terra? Então eles tiraram vida de pessoas, cortaram o braço de pessoas, perna, torcidaram pessoas. Então desencarnam e você não entende por que aquele ser perdeu todos os membros do braço, da perna. Porque fez atrocidades na Terra. Então, é a lei do equilíbrio. Ele precisava, para passar por equilíbrio, numa próxima reencarnação vai ter o autoequilíbrio e ele vai... Lá ele está pastando, mas numa próxima reencarnação ele vai estar com os braços, pernas, tudo, né? Porque o karma pode pagar também no mundo inferior. Ele está pagando o karma lá já. O karma não vale só para a Terra. O karma vale também para as zonas inferiores, tá? Então ele vai ter uma nova chance de reencarnar com braço e perna, já que ele já ficou sem braço e perna no mundo inferior. Então é uma troca, é o autoequilíbrio. A lei de ação e reação, de causa e efeito, a lei da balança funciona. Tá bom? Eu espero que o pessoal aí tenha compreendido, tá? Compreendido esse processo aqui do nosso trabalho de hoje. Pessoal,
eu estarei deixando em comunidades provinhas projetivas para vocês, tá? Lá em comunidade a gente estarei trazendo tarefas para vocês. E vocês vão assinalar lá, tá? Por exemplo, o que é uma consciência extrafísica projetiva? É um espírito? É um desencarnado? É um soma? Não, é uma consciência projetora, uma consciência extrafísica. Quer dizer, então é importante as pessoas fazerem as nossas provinhas em comunidades, tá? Não é só sair do corpo, mas é importante entender o que é consciência. Muitas vezes a pessoa está saindo do corpo, não sabe o que é uma consciência. Muitas vezes a pessoa está saindo do corpo, não sabe o que é uma consciência extrafísica projetiva. Muitas vezes a pessoa não sabe o que é um patrocinador. As pessoas não sabem o que é um corpo astral. Então é importante as pessoas, antes de saírem do corpo, compreenderem o que é uma consciência, o que é o mundo espiritual. Esses fatores são importantíssimos para a evolução de todos vocês. Forte abraço.